A estiagem é um problema do Nordeste brasileiro. A gente sabe que sem água não tem vida, né? Para quem cria animais, para quem irriga pequenas áreas de investimento agrícola, tudo isso impacta diretamente essa situação. Então o Ceará vive uma situação delicada. A gente tem incertezas com relação ao inverno. Alguns falam de forma positiva, de forma esperançosa, outros de forma mais preocupada. E a gente tem visto esse cenário se repetir nos últimos anos, né? Sem grandes quadras invernosas, sem um volume hídrico que dê uma segurança nos principais reservatórios do estado do Ceará. E a gente lembra que talvez o último inverno em que a gente teve uma coisa fora do parâmetro foi quando o Castanhão foi recém-construído. Naquela época se esperava que o Castanhão demorasse muito a atingir um volume de águas, né, bem generoso, e naquela ocasião precisou abrir várias comportas porque o Castanhão não tinha mais capacidade de suportar tanta água. De lá para cá não teve mais um inverno nem parecido com aquele. Então é muito difícil mensurar o que vai ser do nosso estado do Ceará com relação à questão hídrica nos próximos anos, porque a chuva ela vem de uma questão climática natural. Ela não é programada a partir de institutos que estudam, que se preparam, que pesquisam, né? Embora a gente tenha a esperança que diante das previsões, algumas delas positivas possam se tornar realidade, mas a gente sabe que não é isso. Que na verdade a gente fica dependendo de quem está lá em cima, Jair. Foge do controle, né? É chuva que a gente está falando. Cabe a quem detém os recursos hídricos, a COGE, aos reservatórios, e a quem administra esses reservatórios, saber fazer o bom uso, a hora certa de liberar, o acompanhamento nos rios, na retirada de água clandestina, né? Na irrigação de arroz em uma época como essa, que tem na nossa região. Você sabe que o arroz, enquanto ele detém um grande volume de água para a sua produção, existem outras culturas que precisam bem menos, são mais rentáveis nesse aspecto, né? Há o risco que a criação de camarão traz para os nossos rios, e está cheio de criador de camarão aqui às margens do nosso rio, dos nossos rios, cheio. Vai ali, depois na região ali dizem que é do poderoso Adelmaquino, né? Daquela região ali, depois da barragem do Cabeça Preta, mais adiante ali um pouquinho, vai lá, vê. Porque não precisa estar encostado do rio para poder prejudicá-lo. Nós temos lençóis freáticos por baixo da terra que se interligam. E essa água, cheia de produtos usados, pode gerar prejuízo. Se vai gerar ou não, eu não posso aqui afirmar, não tenho conhecimento técnico exato para poder afirmar. Mas é uma possibilidade, tá certo? E pouco se fala nisso. Quem é doido de falar, né? O Elton Bessa é doido de falar? Só também não. Tem 3 comedores de rapadura para criar ali. Estou só pontuando que é um problema que existe. Existe, né? Vai nem por corte isso aqui, porque não é interessante. Não é interessante para mim nem para você. Porque se você comprar, compartilhar, já eu tinha me dado uma voadora aqui. Não, cala a boca. É verdade. Porque é isso que o Brasil é assim. Sempre foi e sempre será. Mas esse é um ponto que tem que ser estudado. Existem outros, né? Questão da água para determinados lugares. Quarta-feira tem uma entrevista marcada. Eu tenho uma entrevista marcada com um cidadão que diz que está sendo desviada a água do Rio Jaguaribe para um determinado lugar. É gente pequena que tem maquinário que está fazendo isso? Não. Eu vou lá. Quem vai falar é ele. Diz que tem coragem, que bate no peito, que tem, né, que tem disposição. Então que fale. Tem pretensão política por trás disso? Eu não sei. Tem pretensão humanitária por trás disso? Também não sei. Tomara que tenha. Mas vamos lá, conferir, abordar, né? Dar voz. E eu entrei nesse assunto, já quase que saindo da questão dos reservatórios, para dizer a questão hídrica no Ceará é uma preocupação que é tratada muitas vezes com descaso. Porque a pouca água que chega nos rios, às vezes vai para quem tem mais dinheiro. Por isso talvez o Rio Jaguaribe não chegue hoje, em determinadas épocas do ano, ao arraial. O Rio Morto, o mesmo rio que outrora eu não vivi para ver antes, né? Mas meus pais, meus avós, viam a água
com um rio bem mais largo, né, como era bem antigamente, essa água chegar bem longe, o volume de água durante o ano todo, o pessoal tomava banho, se divertia, e hoje não tem quase rio. Tem alguma coisa acontecendo, e tem gente fazendo vista grossa. O IMAB de Limoeiro. O IMAB tem feito algumas ações pontuais, né, com relação à reciclagem, é importante, é de enfatizar, mas não cuida do principal bem natural que o município tem, o Rio Jaguaribe. Qual é a principal área ambiental? O principal bioma em Limoeiro do Norte? É o campo florestal? Não, claro que não é. É importante o campo florestal. Mas é o Rio Jaguaribe. E ninguém cuida. Tá cheio de lixo. Vai dar uma volta aqui, do lado ali do Rio Jaguaribe, ali abaixo do Galpão das Carroças. Entra ali só um pouquinho, vai ver. Veja a água saindo de quintal, com dejeto, com alguma coisa. Veja. Veja lixo, sacos plásticos, garrafas PET. Veja tudo isso. O problema é que todo mundo vê e finge que não vê. E quem se incomoda um pouquinho não vai atrás de se aprofundar na situação. É o meu caso. É o meu caso. Não vai por quê? Porque não tem bala na agulha para isso. Não tem bala na agulha para isso. Né? Não tem acervo de informações para isso. Não tem apoio para isso. Porque ali era para ter um estudo dos principais institutos, do Instituto Federal, das faculdades, voltado para aquela questão. O órgão ambiental não está nem aí? Com essas outras instituições vão estar? Claro que não. Falando aqui no contexto de realidade, quando a gente fala das águas, dos nossos rios, né, a gente fala do reflexo de tudo que ocorre na sociedade. A maioria das coisas é assim. As pessoas sabem que tem alguma coisa errada em um determinado lugar, mas não tem o que fazer, né? E todo mundo fica no comodismo de não fazer. E aí, quando o tempo vai passando, a coisa vai se agravando. E nós vamos chegando ao ano 2021, com o nosso rio seco, com o açude de Castanhão com volume muito baixo, tanto de água que foi para o Pecém. E o povo falava assim por alto e tal, mas ninguém fez nada para intervir. Né? Foi muita água para o Pecém. O povo de lá merece? Também merece. Lá existe uma questão também financeira, né? Tudo tem que ser levado em conta. Estou aqui para defender nem para acusar, estou aqui para dizer que foi. E hoje o volume do Castanhão é quase morto. Quase morto. Foi assim durante os últimos anos, vai se repetindo. Até que uma hora chegue a situação de faltar água para o consumo humano. Aí quando chegar nesse limite, talvez se faça alguma coisa. Se não chegar, vai empurrando com a barriga. E olha que a gente é muito beneficiado. O Limoeiro está no meio do braço de dois rios, né? Que quase não existe, mas ainda está aí. O Banabuiú e Jaguaribe. E a gente que pensa, né, que o Jaguaribe se dividiu em dois braços de forma natural, e talvez sim, existisse, né, alguns caminhos ali de forma natural, mas a gente hoje tem muito mais água passando daquele lado ali da Barragem das Pedrinhas do que esse lado aqui, que era o verdadeiro braço do rio, antigamente. Porque alguma coisa é feita, né, no caminho das águas, é possível retirar a areia de um lugar, botar em outro, né, fazer algumas barreiras. E aí a água passa muito mais por lá do que por aqui, porque também interessa mais ao pessoal da FAPIG e tal. E não estou dizendo que não deve ter, né? Você tem que pegar o fio da meada aqui do comentário. Não é para crucificar, para condenar, mas é para levar a reflexão de que muita coisa é feita e cidades como Limoeiro do Norte ainda são muito beneficiadas porque tem no Baixo Jaguaribe a chance de ter o rio cortando a cidade dos dois lados. Pouca água, mas tem. E a cidade de Potiretama, e a cidade de Iracema, e a cidade de Alto Santo. Em muitos lugares só o carro-pipa chega. Tá pensando que é brincadeira? Não tem nem água encanada. Em muitos locais desses aí. Né? Então, o Castanhão preocupa, o mestre Nelson fez uma abordagem muito precisa, mas existem várias outras problemáticas com relação à crise hídrica. E eu estou falando aqui sem um total conhecimento de causa. Eu conheço em parte a causa, né? Mas não sou o especialista na área. Sou só mais um limoeirense, Vale Jaguaribano, que vê essas coisas acontecendo periodicamente. Que viu a hipócrita campanha, se não há mais Jaguar, se salva o Rio, começar, envolver alunos da rede pública. Na ocasião eu era aluno da escola Maria Gonçalves da Rocha Leal, vim aqui para o lado do Galpão das Carroças para um evento que houve, trazido, né, junto com os outros alunos da escola, e bater palma, e não sei quantos políticos lá, e depois não dá em nada. Não salvaram nem o Jaguar e nem o Rio. E quarta-feira tem matéria falando do Rio. Ihu!
Hein, Jair? Quarta-feira tem matéria falando do Rio Jaguaribe. Vamos falar, né? Se estão desviando a água para algum lugar, não sei. Talvez com esse corte, eu vou pedir para cortar, Jair. Estou doido hoje, estou um pouquinho, né? Vou pedir para cortar, talvez com essa narrativa hoje, quando a gente chegar lá quarta-feira, tem alguma mudança. Ou não, né? Porque também às vezes o que a gente fala não serve tanta coisa. E nem eu quero que sirva. Não tenho força para brigar com os gigantes, não. Mas tenho força para fazer zoada, para reclamar, o corneta, né? E estou aqui para fazer isso. Vou para um rápido intervalo comercial. O meu operador, o meu técnico aqui já está puxando na orelha. Elton Bessa, tenha cuidado que os meninos precisam de você, né? Eu estou tendo.